Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje são 27 de junho de 2024. Uma ótima tarde para você. A partir de agora, convido você a interagir com a gente através das nossas redes sociais. É só você acessar @TV Litoral RN no nosso Instagram e curtir e seguir por lá também. E no Facebook e ainda no nosso canal oficial no YouTube, @TV Litoral RN, e acompanhe toda a nossa programação ao vivo diariamente. Começando o nosso JL de hoje, nesta quinta-feira, trazendo para você as primeiras notícias do Rio Grande do Norte. Motoristas enfrentam alagamentos na Estrada da Redinha, na zona norte de Natal. O repórter Michael Nascimento nos traz mais informações. Estamos na Avenida João Medeiros Filho, aqui na altura do Rio Doce, próximo já ao viaduto que dá acesso à Praia da Redinha. Esse transtorno aqui se repete todo ano quando tem fortes chuvas aqui na capital. A água se acumula aqui, a água que escorre, que desce das ruas adjacentes aqui, se acumula nesse ponto da avenida, causando esse transtorno. Lembrando que aqui existem alguns buracos debaixo dessa poça de água. Se torna um verdadeiro rio. E ano após ano, isso vem acontecendo, se repetindo. A população passa. À noite aqui é bem escuro, bem esquisito. Isso acaba também se tornando um risco para a população que precisa transitar por essa avenida à noite. Olha aqui, você vê que os carros têm que reduzir a velocidade para poder passar aqui, porque o volume de água é muito grande. Inclusive, nossa equipe tomou um banho aqui, alguns carros que passaram rápido, tem que afastar aqui, porque tem alguns mal educados que passam rápido mesmo e acabam molhando quem está por aqui, né? A nossa equipe acabou tomando um banho, mas está aqui firme e forte, a moto, firme e forte para mostrar para vocês aqui o transtorno que é a Avenida João Medeiros Filho quando chove, aqui próximo ao viaduto da Redinha. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento para a TV Litoral. E vamos agora às notícias da área policial. Homem investigado por violência doméstica tem prisão decretada pela Justiça no município de Ceará-Mirim. Na ocasião, armas de fogo também foram apreendidas. Policiais civis cumprem mandado de busca e apreensão contra homem investigado por violência doméstica na cidade de Ceará-Mirim, na Grande Natal. Policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, DEAN, de Ceará-Mirim, em conjunto com a DEAN, da Zona Norte de Natal, deram cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, dia 26, em face de uma investigação de prática de crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no município de Ceará-Mirim, na Grande Natal. As diligências aconteceram no bairro Coab e resultaram na apreensão de 3 armas de fogo, uma arma de pressão, munições e um aparelho celular. A Polícia Civil pede e reforça que a população continue fazendo denúncias por meio do 181, Disque Denúncia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Essa investigação deu-se início através de uma denúncia de violência doméstica contra uma mulher. E ao fazer diligências na residência do acusado, foram encontradas 3 armas de fogo, uma arma de pressão e munições, o que já resulta também em acusação de porte ilegal de arma e munição. O indivíduo segue preso, entregue ao sistema prisional do Rio Grande do Norte e estará à disposição da Justiça para todas as medidas cabíveis. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento para a TV Litoral. Vamos agora com as informações da área policial a nível internacional. Tropas militares e tanques se posicionaram nesta quarta-feira, dia 26, em frente à sede do governo boliviano em La Paz e tentaram derrubar uma porta do Palácio Presidencial.
o presidente Luiz Arce pediu aos bolivianos que se posicionem e se mobilizem contra o golpe de Estado. A Bolívia vive nesta quarta-feira a possibilidade de um golpe de Estado, após militares se posicionarem em frente à sede do governo em La Paz. Soldados e blindados ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está localizado o Palácio Presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do local e, em seguida, o general Juan José Zúñiga, comandante do exército, entrou no edifício. Segundo a televisão boliviana, o oficial avançou brevemente no prédio antes de sair caminhando. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, denunciou nesta quarta-feira mobilizações irregulares dos militares. O povo boliviano está convocado hoje. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia. Evo Morales assegurou da mesma forma que um golpe de Estado liderado por Zúñiga estava se formando no país. O ex-presidente apelou também por uma união nacional para defender a democracia. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, expressou sua solidariedade a Arce. Ele garantiu que a OEA não vai tolerar nenhuma forma de violação da legítima ordem constitucional na Bolívia. E ainda com relação a essa tentativa, suposta tentativa de golpe na Bolívia, os militares que se posicionaram nesta quarta-feira, dia 26, com tanques em frente à sede presidencial em La Paz e tentaram invadir o edifício, se retiraram do local. O ex-chefe do Exército, Juan José Zúñiga, foi preso. A tentativa de golpe de Estado foi criticada pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e por outros líderes mundiais. O presidente boliviano Luiz Arce empossou nesta quarta-feira em La Paz uma nova cúpula nas Forças Armadas. A cerimônia de juramento ocorreu em meio à tentativa de golpe de Estado por parte do chefe do Exército, Juan José Zúñiga, que mobilizou tanques e tropas em frente à sede do governo. Os veículos militares tentaram derrubar uma porta do Palácio Presidencial sob ordens do oficial rebelde na Praça Murillo, no centro da capital boliviana. Zúñiga tinha sido afastado do governo na véspera. As Forças Armadas pretendem reestruturar a democracia para torná-la uma verdadeira democracia e não uma democracia governada pelas mesmas pessoas durante 30, 40 anos. Em meio à tensa situação em La Paz, Arce recebeu o apoio de vários colegas da região, que rejeitaram a intenção de golpe de Estado. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu calma ao país sul-americano, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Obrigado. O povo boliviano está convocado hoje. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia. A situação provocou uma forte mobilização popular contra o possível golpe e a polícia teve dificuldade para conter a marcha que se dirigia para a Praça Murillo, ocupada pelos militares. Os agentes das forças de ordem formaram uma barricada humana para bloquear os manifestantes. Não vamos deixar que isso aconteça novamente. O povo é o povo e o povo está no poder. Após várias horas de tensão, as tropas sob o comando do destituído chefe do Exército deixaram a Praça Murillo, uma área histórica, onde estão situados a presidência e o Congresso. Em seguida, o presidente Arce e o vice David Choquenhuaca foram às ruas cumprimentar os apoiadores do governo. No início da noite, a polícia prendeu o general rebelde do Exército, Juan José Zúñiga. Ele foi capturado e conduzido até um veículo policial do lado de fora de um quartel militar. E a Justiça dos Estados Unidos condenou nesta quarta-feira, 26, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 anos de prisão, depois de ter sido considerado culpado de tráfico de drogas e armas de fogo no dia 8 de março.
Juan Orlando Hernandes foi condenado nesta quarta-feira a 45 anos de prisão nos Estados Unidos. O ex-presidente de Honduras recebeu a sentença 3 meses e meio depois de ser considerado culpado de tráfico de drogas e armas por um júri popular em Nova York. O juiz encarregado do caso indicou que Hernandes também deverá pagar uma multa de 8 milhões de dólares e cumprir 5 anos de liberdade supervisionada no final de sua pena de prisão. O político de 55 anos governou o país da América Central entre 2014 e 2022. A sentença afirma que o papel do réu era usar seu poder político como presidente do Congresso e como presidente de Honduras para limitar o risco dos traficantes de drogas em troca de dinheiro. A promotoria de Nova York acusou Hernandes de criar um narco-estado e de transformar Honduras em uma superestrada por onde passava boa parte das drogas provenientes da Colômbia. Segundo a acusação, entre 2004 e 2022, desde os seus cargos de deputado, chefe do Congresso e depois presidente da República, Hernandes participou e protegeu uma rede que enviou mais de 500 toneladas de cocaína para território dos Estados Unidos. Hernandes foi extraditado para Nova York em abril de 2022, 3 meses depois de entregar a presidência à sua sucessora, a esquerdista Xiomara Castro. E 4 traficantes colombianos afundaram o submarino em que estavam e também a carga que transportavam ao largo da costa da Espanha, após terem sido localizados por agentes aduaneiros. Um grupo de narcotraficantes colombianos afundou seu submarino na costa espanhola após ser localizado por agentes alfandegários. De acordo com a polícia, o veículo se tratava de um semi-submersível de 20 metros. Este tipo de embarcação é cada vez mais utilizada pelos traficantes, que redobram a criatividade para encontrar novas formas de esconder os carregamentos de drogas. À medida que o barco da alfândega se aproximava do semi-submersível, a tripulação abriu as válvulas de fundo e o veículo foi inundado. O submarino levou em minutos para o fundo do mar toda a carga. Os 4 tripulantes colombianos foram resgatados e detidos. A Espanha é um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa devido aos seus estreitos laços com a América Latina e à sua proximidade com Marrocos. E o JL desta quinta-feira vai para um breve intervalo comercial. E na volta você fica muito bem informado com outras notícias aqui no JL. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização, resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero, pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização, resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero, pesquisa de verdade. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. E aí, quer um gole? Não. 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 Não.
Não. Nananina. Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. O que você precisa saber sobre arboviroses? Episódio: O que são arboviroses? Você com certeza já conhece esses bichinhos que causam muitos problemas para nós. Os 3 são tipos de vírus, na verdade, arbovírus, que são transmitidos através da picada de insetos. Eles causam doenças chamadas de arboviroses, que ocorrem após a picada do mosquito Aedes aegypti, muito comum em regiões tropicais como o nosso Brasil. Vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles? A dengue é uma doença causada por um vírus que apresenta 4 variantes diferentes. Então, é possível pegar dengue até 4 vezes, já que a infecção por uma variante do vírus não nos torna imunes aos outros 3 tipos. Então, fique atento! Os principais sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Já a pessoa contaminada pelo vírus Zika pode não apresentar sintomas, mas, quando sim, costumam ser vermelhidão no corpo com coceira, olhos avermelhados sem coceira e sem secreção, febre baixa, inchaço e dores nas articulações. Os sintomas podem ser leves ou levar a problemas neurológicos. Também pode causar malformações nos bebês. Por isso, as mulheres grávidas devem intensificar os cuidados de prevenção. No caso da infecção pelo vírus chikungunya, a doença pode causar febre alta, dor forte nas articulações, dor de cabeça e dor muscular. Em alguns casos, a dor nas juntas persiste por meses ou até anos. Daí a gente entende melhor o nome difícil dessa doença, que vem de uma expressão usada na Tanzânia, que quer dizer aquele que se curva. E sabe qual é a solução para não pegar nenhuma arbovirose? A prevenção é a melhor solução. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. A Vivências é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no cantinho mais distante do Brasil. A gente sempre acreditou que a diversão é o que nos conecta, o que nos motiva a inovar e evoluir. E foi pensando assim que há 29 anos tudo começou, com 2 visionários que sempre gostaram de conectar pessoas, trazer diversão e qualidade de vida para os lugares mais distantes. A visão se tornou realidade e trouxe para a Vivências a liderança em vendas e instalações da nova parabólica digital no Brasil. Mas as vendas só são uma vitória para nós quando é para todos, quando produtos de qualidade e alta tecnologia transformam realidades. Depois, a marca VX também evoluiu, com o VX10, VX App, VX Instaladores, VX Gamer e VX Power. Soluções em jogos, suporte técnico e atendimento humano que viraram referência em tecnologia e cuidado. Por isso, continuamos evoluindo. E dessa evolução constante, veio o VX Smart, que une a programação de TV via satélite com os principais serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada V em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Vivências, a evolução da diversão. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não vai conversar com o presidente da Argentina, Javier Milei, até que ele se desculpe
por falar muita bobagem, segundo o presidente Lula. O que o petista não detalhou é quais foram as declarações que o deixaram um pouco desconfortado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que não vai falar com seu colega argentino Javier Milei, até que peça desculpas a ele e ao Brasil por ter falado muita bobagem. Em uma entrevista ao UOL, Lula disse que não conversou com Milei porque acha que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a ele. O petista não especificou a quais declarações se referia, mas Milei taxou o brasileiro de corrupto e comunista durante a campanha eleitoral que o levou ao poder. Lula também afirmou que não será o ultraliberal argentino que vai criar uma rixa entre os países vizinhos, membros do Mercosul e importantes parceiros comerciais. Em uma declaração posterior em Buenos Aires, o porta-voz da presidência argentina, Manuel Ardoni, afirmou que respeitam a posição de Lula, mas Milei até agora não cometeu nada do que tenha que se arrepender. O atual presidente da Argentina é próximo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi convidado para a posse do colega. Houve tentativas de aproximação, mas Lula não compareceu à cerimônia em Buenos Aires. Em março, Lula disse que a extrema-direita ameaça a democracia no mundo e deu como exemplo o caso de Milei. Indígenas de várias tribos marcharam em Brasília pedindo a demarcação de terras protegidas e mais apoio governamental para enfrentar as mudanças climáticas. Em um ato na esplanada dos ministérios, indígenas pediram ações contra as mudanças climáticas. Diretamente afetados, membros de várias tribos andaram até a Praça dos Três Poderes para pedir mais políticas públicas, demarcação de terras e apoio governamental para enfrentar a situação de escassez de recursos e a dificuldade para a atividade agrícola. Os organizadores afirmam que mais de 400 indígenas estão em Brasília para as manifestações. Então nós fizemos esse acampamento Levante pela Terra para defender o nosso território, sem a demarcação, não há exportação. Então a gente estamos fazendo essa chamada a nível nacional, que paralise ao Brasil, porque se não sair demarcação não há exportação. Famílias que vivem no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul enfrentam ainda mais dificuldades por causa das inundações históricas e das queimadas no Pantanal. Os indígenas lembram que, sem demarcação de terras, os territórios de populações tradicionais passam a ficar mais vulneráveis, porque passam a ser alvo de interesse de grandes proprietários de terra que perderam suas produções. No ato, os indígenas também protestaram contra o que chamaram de tratamento diferenciado, mais recursos para o agronegócio, por meio do Plano Safra, que deve ser anunciado na semana que vem, e menos atenção para as populações tradicionais. E olha só, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quarta-feira, dia 26, fixar em 40 gramas ou em 6 plantas fêmeas de cannabis sativa a quantidade de maconha para caracterizar o porte de uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Na Praia do Leme, muitos cariocas saudaram a decisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento, iniciado em 2015, divide a população, mas foi comemorado em um ponto da Praia do Leme, no Rio de Janeiro, que reúne banhistas favoráveis ao uso da cannabis. Acho que é uma parada muito legal. Acho que é uma evolução enorme e a gente é muito merecedor isso. A gente já vem lutando muito, né? Principalmente a gente que é de favela, tá ligado? A gente sofre muito preconceito por ser preto, tá ligado? Por ser morador de favela. A gente poder, tá ligado? Tá nesse nível agora de poder ter um pé dentro de casa de maconha, tá ligado? Fumar tranquilo, sem medo de de ser enquadrado, de tomar esculacho de polícia. De acordo com a decisão do STF,
o porte de maconha continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em público. O que muda é que as punições definidas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. Eu acho que é uma decisão importante muito pela questão do momento que a gente vive, né? Muitos jovens, pretos, homens são pegos por aí com um baseado e a gente vê como é que a justiça e a polícia os tratam. Então eu acho que esse momento é importante para que a gente caminhe para um processo de sensibilização, né, da polícia, do governo, do estado. A decisão não impede abordagens policiais e a apreensão da droga poderá ser realizada pelos agentes. Nesses casos, os policiais deverão notificar o usuário para comparecer à justiça. Mas nem todo mundo apoia a descriminalização da maconha. Eu sou contra pelas crianças. Exemplo, uma maconha não me agrada, não acho legal. As crianças já não têm um exemplo muito bom aqui do Rio de Janeiro. Já pensou todo mundo fumando maconha? Não concordo. Por isso, por esse fato, sobre meus filhos. Em desdobramento do julgamento da véspera, o STF decidiu nesta quarta-feira fixar em 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa a quantidade de maconha para caracterizar porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. O cálculo foi feito com base nos votos dos ministros, que fixaram a quantia entre 25 e 60 gramas nos votos favoráveis à descriminalização. E as queimadas históricas no Pantanal afligem os moradores da região. Equipes de bombeiros lutam contra as chamas, que já superam em 33% as de 2020. Bombeiros da cidade de Corumbá combatem um dos milhares de incêndios florestais no Pantanal brasileiro, a maior área úmida tropical do mundo. A região enfrenta chamas recordes para esta época do ano. Por trás da fumaça de um incêndio recentemente extinto, Luiz Francisco diz que as mudanças climáticas estão piorando os incêndios. Esse 2020 foi semelhante, mas agora foi pior ainda, porque devido à questão climática, em abril já estava seco e agora a tendência é piorar, né? No primeiro semestre deste ano, os satélites registraram mais de 3.300 incêndios em uma região ligeiramente maior que a Inglaterra, 33% a mais do que em 2020. Porque eu perdi um filho em 2020 por conta da fumaça. E então eu, na verdade, eu não gostava dos brigadistas. Aí por conta disso eu queria, na verdade, culpar alguém por conta do meu filho. Aí eu fui entrar para ver e tô aqui hoje e quero... Eu sei muitas crianças com essa fumaça, como o meu filho, então eu quero estar fazendo parte para poder estar diminuindo essa fumaça. Especialistas coincidem em apontar a interação entre as mudanças no clima e o aumento na ocorrência dos incêndios na região, que sofre com uma longa estiagem. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram detectados entre 1º de janeiro e 25 de junho 3.372 focos de incêndio no Pantanal, superando o recorde anterior de 2.523 queimadas, registrado no mesmo período de 2020. E uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas após a queda nesta quarta-feira, dia 26, de uma das cabines do teleférico de Medellín, a segunda cidade da Colômbia. O prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez, confirmou nesta quarta-feira a morte de uma pessoa na queda de uma das cabines do teleférico da cidade. O veículo se desprendeu de madrugada quando estava quase chegando a uma das estações do sistema chamado Metrocable. 9 pessoas ficaram feridas. Houve um acidente no Metrocable de Medellín, em que uma cabine caiu ao entrar na estação popular. Nela viajavam 11 pessoas. Uma, infelizmente, morreu em um centro de saúde devido à gravidade dos ferimentos. Uma das rotas do teleférico vai ficar suspensa até que se identifiquem claramente as causas do acidente. O Metrocable é um dos principais meios de transporte para as pessoas que vivem nos morros de Medellín, de 3,9 milhões de habitantes. É o primeiro acidente deste tipo que ocorre desde 2004, quando o sistema foi inaugurado na segunda maior cidade da Colômbia, que passa por um momento de tragédias.
Na noite de terça-feira, homens armados mataram 7 pessoas em uma casa na região de Medellín. A polícia oferece uma recompensa equivalente a R$65 mil por informações sobre os criminosos. E o presidente queniano, William Ruto, anunciou nesta quarta-feira, 26, a retirada de um projeto de lei legislativo para aumentar os impostos que provocou protestos violentos nos quais mais de 20 pessoas morreram. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia confirmou nesta quarta-feira pelo menos 22 mortos após os protestos da véspera em várias partes do país africano. As manifestações foram motivadas por um projeto de lei para aumentar os impostos que o presidente William Ruto cancelou durante o dia. The country witnessed widespread expression of dissatisfaction. O país testemunhou uma expressão generalizada de insatisfação com o projeto de lei, resultando lamentavelmente na perda de vidas, na destruição de propriedades e na desintegração das instituições constitucionais. Em meu nome e em nome destes membros e de muitos outros quenianos, envio minhas condolências às famílias daqueles que perderam seus entes queridos desta forma tão infeliz. I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Os protestos foram impulsionados pelo movimento Ocupar o Parlamento, que surgiu nas redes sociais após a apresentação do Projeto Orçamental 2024-2025. O texto previa a introdução de novos impostos, como um IVA de 16% sobre o pão e uma taxa anual de 2,5% sobre veículos particulares. O governo alegou que estas taxas eram necessárias para dar margem de manobra ao país altamente endividado. Bruxelas foi palco nesta quinta-feira de uma reunião de líderes da União Europeia para definir os ocupantes dos principais cargos do bloco. Líderes dos países da União Europeia iniciam nesta quinta-feira uma cúpula de 2 dias em Bruxelas para formalizar a distribuição dos principais cargos do bloco, ainda com olhares voltados para as eleições legislativas francesas, que podem impulsionar a extrema-direita ao poder. Na cúpula, os líderes pretendem adotar o acordo político selado na terça-feira desta semana por 6 países, que consiste em um segundo mandato da alemã Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia. O acordo político também coloca o português António Costa na presidência do Conselho Europeu e a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, como alta representante à frente da diplomacia do bloco. Os líderes da União Europeia também se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Está claro que desde a crise do euro, os europeus estão investindo menos em defesa. E quando a guerra veio, descobrimos que nossas ações militares estavam abaixo da linha. Temos que fazer fora da União Europeia quase 75% das nossas compras militares, de suprimentos militares. Isso não é acessível, não pode ser uma forma de um ator geoestratégico se comportar. Os acordos foram negociados por 6 líderes, 2 de cada bloco da direita, os social-democratas e os liberais, e excluiu líderes da extrema-direita, bloco que obteve maior crescimento nas recentes eleições europeias. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que não foi convidada para a reunião, denunciou um acordo de oligarquia que excluiu a extrema-direita. A grande questão da cúpula é saber o grau de resistência que os governos mais diretamente ligados à extrema-direita, especialmente Itália e Hungria, vão apresentar. Apesar disso, a definição dos nomes dos principais cargos europeus não exige unanimidade, apenas voto majoritário. E toda noite, mais de 100 mulheres fazem ponto em uma das principais avenidas de Medellín para oferecer sexo. A cidade colombiana, uma das mais violentas do mundo, vive um aumento do turismo que faz a prostituição e a pedofilia dispararem. Medellín é a segunda cidade mais importante da Colômbia. Há décadas era sinônimo de anarquia e violência, mas se transformou em um lugar de turismo de moda e dos nômades digitais, atraídos pelas paisagens montanhosas. Marcada pelas esculturas do célebre artista Fernando Botero, a cidade de 2.600.000 habitantes conta com um dos sistemas de transporte mais avançados da América Latina. Mas quando a noite chega, muitas garotas de programa aparecem nas ruas da cidade natal de Pablo Escobar. As viagens dos estrangeiros geraram um aumento na prostituição.
As mulheres movem o turismo em Medellín, porque os homens vêm para a Colômbia buscar mulheres e drogas. A prostituição é legalizada no país e Medellín se tornou um dos epicentros do serviço sexual na América Latina. Milena, que oculta sua identidade para não ser reconhecida pelos familiares, diz que em uma noite ganha entre 150 e 300 dólares, o equivalente a um salário mínimo mensal. O cliente estrangeiro paga melhor do que o cliente local. O tratamento é diferente e pagam super bem. Se puede hablar mejor con él, el trato es diferente, pagan super bien. Mas a oferta não se limita a maiores de idade. Vários casos de menores explorados sexualmente por estrangeiros colocaram o turismo sexual no parâmetro do governo local, que proibiu em abril a oferta e procura por serviços sexuais no bairro turístico de El Poblado. Toda essa lógica da pedofilia no mundo vê a viagem para Medellín como uma opção para ter relações sexuais, que, entre aspas, creem que é consensual e, por isso, pensam que não é crime. Jasmine Santa é membro da Mesa Intersetorial contra a Exploração Sexual de Meninos e Meninas, uma organização independente que registrou 714 vítimas entre 2020 e 2022, baseada em dados da polícia. Na Colômbia, com 14 anos de idade, o jovem pode decidir com quem quer se relacionar, mas não pode ser pago por isso. Deve haver uma reciprocidade real, e é nessa linha tênue de consentimento e pagamento por sexo que ocorre o crime de exploração sexual comercial. De acordo com a polícia, uma dezena de estrangeiros foram presos esse ano por possíveis casos de exploração sexual de menores em Medellín. As autoridades locais tentam combater o crime. Poucos estrangeiros vêm para cometer crimes, uma quantidade mínima. Esses não são turistas, são criminosos, e as autoridades devem persegui-los. O prefeito da cidade, Federico Gutiérrez, propôs regulamentar os aplicativos de estadias, como o Airbnb, para tentar diminuir a exploração sexual. Ele recuou e chegou a um acordo com a plataforma para trocar informações sobre os estrangeiros. Alguns turistas tentam se desvincular desse estigma. Na primeira vez que vim aqui, pensava que ia haver sequestros, tráfico sexual e tudo isso. Mas não é exatamente assim. Já visitamos algumas vezes e nunca tivemos nenhum problema. Os turistas representam 7% de todo o PIB de Medellín. O foco das autoridades é promover o turismo de saúde, de esportes e dos nômades digitais, mas sem esquecer da luta contra os criminosos que praticam a exploração sexual de menores. E o JL vai mais uma vez a um intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações para ficar muito bem informado. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. E aí, quer um gole? Não. 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 Não.
Não. Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. O que você precisa saber sobre arboviroses? Episódio: o que são arboviroses? Você com certeza já conhece esses bichinhos que causam muitos problemas para nós. Os 3 são tipos de vírus, na verdade, arbovírus, que são transmitidos através da picada de insetos. Eles causam doenças chamadas de arboviroses, que ocorrem após a picada do mosquito Aedes aegypti, muito comum em regiões tropicais como o nosso Brasil. Vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles? A dengue é uma doença causada por um vírus que apresenta 4 variantes diferentes. Então, é possível pegar dengue até 4 vezes, já que a infecção por uma variante do vírus não nos torna imunes aos outros 3 tipos. Então, fique atento! Os principais sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Já a pessoa contaminada pelo vírus Zika pode não apresentar sintomas, mas, quando sim, costumam ser vermelhidão no corpo com coceira, olhos avermelhados sem coceira e sem secreção, febre baixa, inchaço e dores nas articulações. Os sintomas podem ser leves ou levar a problemas neurológicos. Também pode causar malformações nos bebês. Por isso, as mulheres grávidas devem intensificar os cuidados de prevenção. No caso da infecção pelo vírus chikungunya, a doença pode causar febre alta, dor forte nas articulações, dor de cabeça e dor muscular. Em alguns casos, a dor nas juntas persiste por meses ou até anos. Daí a gente entende melhor o nome difícil dessa doença, que vem de uma expressão usada na Tanzânia, que quer dizer aquele que se curva. E sabe qual é a solução para não pegar nenhuma arbovirose? A prevenção é a melhor solução. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. De volta com o último bloco do Jornal da Litoral desta quinta-feira. Pesquisadores de Tóquio querem esclarecer a formação de rugas e também a fisiologia das expressões faciais. Os cientistas japoneses aplicaram células humanas para fazer um robô sorrir de maneira realista. Cientistas japoneses usaram células humanas para criar algo equivalente à pele viva. Eles aplicaram esse experimento em um robô para fazer a máquina sorrir de maneira realista. Os pesquisadores da Universidade de Tóquio divulgaram a descoberta esta semana junto com um vídeo de um material rosa, capaz de esticar e simular o que pretende ser um sorriso. De acordo com um estudo publicado na revista Cell Reports Physical Science, eles introduziram um gel lotado de células formadoras da pele. Os especialistas em robôs biohíbridos esperam que a tecnologia sirva um dia para criar androides com aparência e habilidades parecidas com a dos humanos. A estimativa é de que os avanços permitam esclarecer melhor a formação das rugas e a fisiologia das expressões faciais, além de desenvolver materiais de transplante e cosméticos. O novo recurso pode ser uma mudança aos robôs humanoides tradicionais, cobertos de pele de aspecto genuíno, muitas vezes feitos de silicone, que não podem suar e nem cicatrizar por si só. E uma equipe de montanhistas trabalha no resgate de corpos no Everest, que tem aparecido com o derretimento do gelo da maior montanha do mundo. Mais de 300 pessoas morreram no local desde o início das expedições. O desaparecimento da neve e do gelo nas encostas do Everest, uma consequência das mudanças climáticas, traz à luz centenas de corpos de montanhistas que morreram tentando chegar ao topo do mundo. Entre os que escalam o pico mais elevado do Himalaia este ano, está uma equipe singular, cujo objetivo não é chegar ao cume de 8.849 metros, mas descer restos mortais esquecidos. 5 corpos congelados já foram recuperados, inclusive um esqueleto.
Eles foram enviados para Katmandu, capital do Nepal, e 2 já foram pré-identificados. Temos que trazer o máximo possível de volta e se continuarmos abandonando, nossas montanhas vão se transformar num cemitério no futuro. Temos que trazer de volta. Mais de 300 pessoas morreram no Everest desde o início das expedições na década de 1920, 8 delas na última temporada. Muitos corpos ficam no local, alguns escondidos pela neve ou em fendas profundas. Muitos corpos são encontrados na chamada Zona da Morte, onde os baixos níveis de oxigênio aumentam o risco à saúde e podem ser fatais para quem permanece lá por muito tempo. E o Jornal do Litoral desta quinta-feira vai ficando por aqui. Agradecendo a você mais uma vez pela sua grande audiência em todo o Brasil. Fique agora com a Sessão Heróis. Em seguida, às 5 da tarde, tem o Cidade Urgente, segunda edição, trazendo as notícias da área policial do Rio Grande do Norte. E logo após tem o Natal News, também com outras notícias e atualizações do estado. Após, tem o RN Debate, a partir das 7h20 da noite, comandado por Douglas Fabiano e Lani Soares, na programação da sua TV Litoral. Forte abraço, próxima edição de um Jornal da Litoral, amanhã, a partir das 14 horas. Forte abraço, fique com Deus e até lá. A Vivênsis é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta